Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. E na aula de hoje, galera, dando continuidade ao nosso estudo aí da álgebra, né? E construindo esse conhecimento matemático aí, nós vamos falar sobre sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, galera. Beleza? Então, nós já estudamos o que é uma equação do primeiro grau e vimos aí uma série de exercícios resolvendo. Agora a gente vai partir para um segundo momento, que é o sistema de equações. Tranquilo? Vem comigo, vamos dar aí o pontapé inicial aí falando sobre sistema de equações. Então, o que a gente preparou para a aulinha de hoje, galera? Ó, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o que é um sistema, né, de equação do primeiro grau, quais são os métodos que tem de resolução desse sistema e, na sequência, vamos resolver aí uma série de exercícios aí das mais variadas bancas. Tranquilo? Belezinha? Começando, então, pelo princípio do início do começo, né, galera? Sistema de equações do primeiro grau. Primeira coisa, por que sistema, professor? Por que essa termologia, gente? Vamos entender o uso dessa nomenclatura. A gente já viu que uma equação, ela é dita do primeiro grau, porque ela é constituída por quê? Por uma sentença matemática aberta. Ou seja, é uma expressão matemática de soma, subtração, que contém uma variável e um sinal de igualdade, e cujo expoente dessa variável é 1. Por isso, uma equação do primeiro grau. Beleza. Quando eu tenho numa equação, mesmo do primeiro grau, mais de uma variável, o sistema, para ter solução, eu preciso de ter um amparo, uma outra equação, onde eu possa fazer uma comparação entre elas e aí determinar a solução dessa equação, ou seja, o valor das variáveis presentes que satisfazem aquela equação, ou seja, que fazem a equação ser verdadeira. Então, quando eu tenho uma equação que contém mais de uma incógnita, eu preciso de equações de apoio. Por isso é chamado de sistema, porque eu vou estar numa situação onde, numa mesma equação, não vai ter mais somente uma variável, vai ter duas ou pode ter mais. No nosso caso, nós só estudaremos no caso de duas variáveis, tá? Nós só vamos verificar com duas variáveis, mas existe sistema com mais de duas variáveis, e aí é outro formato de resolução, que a gente vai ver isso ainda. Só que lá no estudo de matrizes, lá tem um sistema de equações, que nós estudamos uma outra metodologia, onde pode ter duas, três, quatro variáveis, enfim. Só que são outros métodos. O que a gente vai ver hoje é somente com duas variáveis. Portanto, para que esse sistema tenha solução, é necessário de uma segunda equação de apoio para poder fazer essa comparação. Tranquilo? Então, a palavra sistema é porque eu vou ter mais de uma equação envolvida na situação aí. Beleza? Do primeiro grau. Bom, vamos ver um exemplo disso daqui. Olha só. X mais y igual a 20 é uma equação, tá? Uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade, o maior expoente das variáveis aqui é 1. A mesma coisa acontece com a equação de baixo, 3x mais 4y igual a 72. Observem que eu tenho duas equações do primeiro grau e eu tenho duas variáveis. Uma variável que é a variável x, a outra variável que é a variável y. Portanto, um sistema com duas equações e duas variáveis. Professor, se eu tiver duas variáveis, necessariamente precisa de duas equações? Sim. A quantidade de equações tem que ser igual à quantidade de variáveis, senão eu não tenho como dar uma solução possível e determinada para esse sistema. Ele vai existir infinitas soluções. Então, para que eu tenha uma única solução para ele, é necessário fazermos essa comparação, porque o valor de x e y que eu vou encontrar, ele tem que satisfazer tanto a equação que está em cima quanto a que está embaixo,
porque as variáveis são as mesmas. Muda-se o formato da representação da equação, mas x e y têm que ter os mesmos valores, independente da equação. Tranquilo? Beleza. Então, nós já conhecemos o que é um sistema de equação do primeiro grau. Bom, como que nós resolvemos um sistema de equação? Bom, então eu tenho aqui um sistema de equação, né? E a proposta é nós encontrarmos exatamente o valor de x e de y. Para nós resolvermos um sistema, nós vamos fazer uso de métodos de resolução. Existem dois métodos de resolução, que é o método da substituição e o método da adição. Temos também um método que é de comparação. A grosso modo, é um pouco mais complexo, você tem que estar analisando valores de uma e comparando com a outra, mas os mais utilizados, digamos assim, os mais viáveis, um formato mais tranquilo, mais seguro de você fazer, é usando um desses dois aí que eu acabei de dizer, substituição e adição, que nós vamos ver aqui, tá? Esses dois métodos aqui. Professor, qual método eu tenho que usar? Galera, eu vou explicar os dois formatos, substituição e adição. O qual você vai usar vai depender de você. Existem pessoas que têm mais afinidade com o método da substituição. Outros já preferem o método da adição. Independente do método escolhido de resolução, a resposta vai ser a mesma. O caminho pode ser mais complexo por um ou por outro. Mas não existe uma regra, pela substituição é mais fácil, pela adição é mais fácil. Não, não existe isso, galera. O que vai ocorrer é que, dependendo do sistema, pode ser que o da substituição seja mais viável. Dependendo do sistema, pode ser que o da adição seja mais viável. Então, a viabilidade do método é muito relativa, depende do sistema que está ali para ser resolvido. Tranquilo? Por isso, eu vou ensinar os dois métodos aqui. Bom, vamos começar pelo método da substituição. Em que consiste esse método aí? Esse método consiste no seguinte: você vai escolher qual a variável que você quer encontrar primeiro. Nós já vimos que o sistema é composto por duas variáveis, geralmente representadas pela letra x e y, mas pode ser qualquer letra do alfabeto latino. Pode ser A e B, C e D, E e F, enfim, duas letras, duas variáveis. Tranquilo. Você escolhe qual é a variável que você quer encontrar primeiro e vai isolar essa variável. Isolando essa variável, você substitui na outra equação. Tranquilo? Vem comigo. Vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui x mais y igual a 20, 3x mais 4y igual a 72. Primeira coisa que nós vamos fazer é nominar as equações. Como assim, professor, nominar as equações? Eu vou chamar uma de primeira equação e a outra de segunda equação. Então, olha só, vou chamar a de cima aqui de primeira e vou chamar a de baixo de segunda equação. Tranquilo? Bom, como se trata do método da substituição, eu vou pegar a primeira equação, x mais y igual a 20. Tranquilo? O que eu vou fazer? Eu vou isolar uma das variáveis, x ou y. Qual delas, professor? Qual você sentir mais à vontade. Nesse caso aqui, tanto faz ser x ou ser y. Professor, eu vou isolar o x. Beleza, então o que vai acontecer com o y? Isolar é deixar o x sozinho de um lado. Ou seja, tudo que não tem o x, eu passo para o outro lado. Lembram da nossa aulinha de equação do primeiro grau, né? Nós estamos usando essa termologia mais popular de passar de um lado para o outro por uma questão de compreensão, que é uma linguagem mais usada e você já foi fundamentado assim, ok? Mas na aulinha da equação do primeiro grau a gente explica o que de fato ocorre. Então, eu vou passar
esse y para o outro lado. E quando eu troco de lado, eu tenho que trocar o sinal. Então, o y ele é positivo, ele indo para o outro lado, ele vai ficar negativo. Beleza? Então, eu tenho que x é igual a 20 menos y. Beleza? Essa é a minha primeira equação. É a minha primeira equação. Digamos assim, eu só reescrevi de forma diferente, isolando a variável x. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa equação 1 e vamos substituir na equação 2. Por isso é chamado de método da substituição. Então, eu vou substituir a equação 1 na equação 2. É isso que nós vamos fazer. Como que é feito esse processo de substituição? Pega-se a equação 2, 3x mais 4y igual a 72. Essa é a equação 2, tranquilo? E agora, no lugar da variável x, eu vou colocar a equação 1, porque eu já determinei que x vale o quê? X é 20 menos y. Então, no lugar desse x, eu vou colocar 20 menos y. Porém, galera, o x está sendo multiplicado pelo coeficiente 3. Então, eu tenho que fazer essa representação. Vai ficar bem assim, 3 vezes. Como o x ele é igual a um termo composto, não possui só um termo, ele tem mais de um termo, 20 menos y, tem 2 termos, então eu sou obrigado a representar entre parênteses. Então, vou colocar aqui, entre parênteses, 20 menos y. Observem que isso que eu coloquei entre parênteses é exatamente o valor do x, porque a equação era 3 vezes x, só que x vale 20 menos y. Então, no lugar do x, eu coloquei 20 menos y. Tranquilo até aqui? Beleza. Agora, eu vou continuar a equação. Mais 4y mais 4y igual a 72. Beleza? Bom, nós aprendemos no estudo da equação do primeiro grau que quando eu tenho um termo antes do parênteses, esse termo tem que multiplicar todos os elementos que estão dentro desse parênteses. Então, o 3 tem que multiplicar o 20, o 3 tem que multiplicar o y. Ao multiplicarmos o 3 por 20, 3 vezes 20, 60. Muito bem. 3 vezes y, 3y, mais 4, igual a 72. Tranquilo? E agora, professor? Bom, agora a gente vai seguir o método de resolução de uma equação do primeiro grau. Consiste em isolar a variável e o que não tem a variável, passo para o outro lado. Lembrando sempre, trocou de lado, troca o sinal. Então, eu tenho menos 3y mais 4y igual a 72. Olha só o 60. Eu vou passar o 60 para o outro lado. Então, como ele é positivo, vai para o outro lado negativo. Beleza. E agora? Regra de operação com números inteiros. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Está lembrado dessa regra? Trabalhamos ela lá na equação do primeiro grau. Então, aqui eu tenho 3 negativo, 4 positivo. Sinais diferentes. Então, eu tenho que subtrair. 4 tira 3, fica só 1. Então, vai ficar só y, porque o 1 não precisa colocar. Um y e y é a mesma coisa. E conserva o sinal do maior. O sinal do maior é positivo, então vai ficar só y. Tranquilo. E do outro lado, professor? Do outro lado eu tenho 72 positivo, 60 negativo. Sinais diferentes.
Subtrai e conserva o sinal do maior. 72 tira 60, 12. Olha só, encontrei o valor do y. Y igual a 12. Acabou? Não, porque resolver um sistema não é encontrar o valor somente de uma das duas variáveis, é encontrar o valor das duas. A solução de um sistema consiste em encontrar um par que a gente chama de par ordenado, que são dois valores que representam as duas variáveis presentes na equação. Tranquilo? Então, nós precisamos encontrar esse par, esses dois valores de cada uma das variáveis. Isto é a solução do problema. Então, como eu já encontrei que y é 12, para encontrar x é só substituir aqui, ó. X é 20 menos y. Então, eu tenho que x é igual a 20 menos y, x igual a 20 menos 12, porque eu já encontrei que y vale 12, portanto, x igual 20 tira 12, 8. Está aí a resposta. Qual é a resposta desse sistema? Qual é o conjunto solução? X, 8 e y, 12. Tranquilo? Belezinha? Esse método que a gente acabou de ver aqui é chamado de método da substituição. Bom, fica tranquilo, se ainda não conseguiu captar totalmente esse método, a gente ainda vai usá-lo aí na resolução de outros exercícios, tá? E você vai ter a oportunidade de rever novamente como que se faz. Tranquilo? Vamos falar do segundo método agora, que é o método da adição. Veja bem, em que consiste esse método aqui? Eu vou pegar um outro sistema diferente, para a gente aproveitar e já ir treinando também. Esse método consiste no seguinte, você tem um sistema, duas variáveis, duas equações. Por que é chamado de método da adição? Adição, soma, ok? Então, eu vou pegar a equação, uma equação, e somar ela com a outra equação. Vou adicionar uma à outra. Quando eu faço a adição de duas equações, eu só posso somar termo semelhante com termo semelhante. Como assim, professor, termo semelhante? Um termo é semelhante ao outro quando ele contém a mesma letra com o mesmo expoente. Então, em palavras mais diretas, aqui, ao somar essas duas equações, eu somo x com quem tem x, y com quem tem y. E o outro valor que é chamado de termo independente, no caso aqui, que é aquele que não tem nem o x e nem o y, tranquilo? Eu somo com o outro que também não tem nem o x e nem o y. Termo independente com termo independente. Variável y com variável y, variável x com variável x. Não podemos esquecer que, ao fazer essa soma, tem que ser respeitado a regra de sinais. Se os sinais são iguais, soma e conserva o sinal. Se os sinais são diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Tranquilo? Essa regra prevalece na soma e na subtração. Beleza. Bom, vamos lá. Eu tenho que eliminar uma das duas variáveis. Também é facultado. Você escolhe qual você quer eliminar primeiro. Eu quero eliminar x. Beleza. Eu quero eliminar y. Tranquilo também. É óbvio que, dependendo da variável que você escolher, pode te dar mais ou menos trabalho. Então, nós temos que ter a destreza de fazer a escolha correta. Eu vou escolher a variável que estiver mais fácil de ser eliminada. Pensa comigo aqui. A equação de cima é 3x mais 4y igual a menos 5. Eu tenho que eliminar x ou eliminar y? A equação de baixo é x menos 2y igual a 5. Se eu optar em eliminar o x primeiro, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar essa equação de baixo por menos 3. Por que, professor, que eu tenho que multiplicar por menos 3? Porque, se você multiplicar menos 3 vezes x, você vai encontrar menos 3x, correto?
Observe, menos 3x. Em cima não é 3x? Isso. E ao somar 3x com menos 3x, um elimina o outro. E aí eu acabo eliminando a variável x na hora que eu efetuar a soma. Por isso, o objetivo da adição é eliminar ou o x ou o y. Você escolhe. Nesse caso, é mais simples eu eliminar o x. E para isso ocorrer, eu tenho sempre que ter o oposto. Se eu optar pelo x, eu tenho que ter na outra equação o oposto do que eu tenho em uma. Se uma é 5x, eu tenho que ter menos 5x. Se a outra é menos 8x, eu tenho que ter mais 8x na outra. Se eu tenho 10x em uma, eu tenho que ter menos 10x na outra. Porque quando eu somar, uma elimina a outra. Entenderam isso? Então, você vai verificar qual é o valor que vai ter que ser multiplicado para fazer com que elas sejam opostas. Nessa multiplicação, você pode usar tanto um valor positivo como negativo. Vai depender da necessidade do sinal. Eu tive que usar um sinal negativo. Por quê? Porque em cima é positivo, tem que ser o oposto. Então, para que aqui seja negativo, então eu tenho que multiplicar por menos 3. Caso aqui em cima fosse menos 3, aí eu iria multiplicar só por 3 aqui, e não por menos 3. Tranquilo? Beleza. Bom, então é o que nós vamos fazer. O y vai ser o termo que eu vou encontrar primeiro. Tá? Então, vamos lá. Professor, mas eu posso ir assim, multiplicando pelo valor que eu quiser, sem problema nenhum? Galera, preste bem atenção aqui. Você pode, numa equação matemática, fazer qualquer operação de soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. Não importa qual seja a operação, você pode fazer. Qual é a condição para você fazer isso? É que tudo que você fizer de um lado da igualdade, você tem que fazer do outro também. Multiplicou, multiplica. Dividiu, divide. Tirou raiz, tira raiz. De ambos os lados. Tranquilo? Então, quando você faz esse procedimento, você não altera o resultado. Tá? Então, esse menos 3, ele é um fator que vai multiplicar toda a equação de baixo. Eu não vou multiplicar só o x, porque aí eu estou alterando o valor. Mas se eu multiplicar o 3 pelo x, pelo 2 e pelo 5, eu não altero o resultado final. Tranquilo? Então, vem comigo. Ó. Vou pegar a primeira equação e vou reescrevê-la do jeito que está aqui. 3x mais 4y igual a menos 5. Essa aqui é a minha primeira equação. Tá? Não mexi nela. Agora, a equação de baixo, eu vou efetuar a multiplicação. 3 vezes x, menos 3 vezes x, menos 3x. Tranquilo? Agora, eu vou multiplicar pelo menos 2. Sempre na multiplicação e na divisão, faz-se jogo de sinal. Menos com menos, mais. 3 vezes 2y, 6y. Tranquilo? Igual. Agora, do outro lado da igualdade, menos 3 vezes 5. Vai dar menos 3 vezes 5, 15. Pronto. Fiz a multiplicação. Beleza? Eu determinei uma outra equação que é equivalente à equação que foi apresentada inicialmente. Nós também falamos sobre isso lá no estudo da equação do primeiro grau. Quando que uma equação é equivalente à outra? Duas equações são equivalentes quando, muito embora tenha um formato, uma representação diferente, o valor do conjunto solução é o mesmo. O mesmo valor que soluciona uma, soluciona a outra também. Então, elas são equivalentes porque apresentam o mesmo conjunto solução. Tranquilo? Lembram lá? Bom, então, depois que eu fiz essa multiplicação, agora eu vou fazer a soma. Vou somar as duas equações de ambos os lados da igualdade, respeitando variável x com variável x, variável y com variável y, termo independente com termo independente. O que acontece quando eu somo o 3 com menos 3? Ó, mais 3, menos 3, um elimina o outro. Acabou. Agora, o y,
mais 4y mais 6y. 4y mais 6y vai dar 10y. Igual, repete o sinal de igualdade. Agora, do outro lado, o termo independente, eu tenho menos 5 e menos 15. Adição de números inteiros, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, menos 5 com menos 15 vai dar menos, sinais iguais, 5 mais 15, 20. Menos 20. Beleza? Agora, eu vou continuar a equação e encontrar o valor de y. Olha só como que vai ficar, ó. 10y igual a menos 20. O 10 está multiplicando, vai dividindo. Então, y é igual a menos 20 dividido por 10. Portanto, y vai ser igual a menos 2. 20 dividido por 10, 2. Como é negativo 20, fica menos 20. Ou menos 2. Tranquilo? Achei o valor do y. Acabou, professor? Não. O objetivo é encontrar x. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem o curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. X e Y. Pelo menos aqui, a proposta é encontrar o conjunto de solução. Vai ter casos aí nos concursos que a banca não vai pedir para você os dois. Ela pode ser específico, determine só o X ou só o Y. Ou ao invés da representação de X e Y, ela pode dar nomes, né? Ela pode citar limão, laranja, pode citar valores de moeda, entendeu? Só que aí você vai associar esse nome às letras X e Y, tranquilo? E vai dar a resposta de acordo com a pergunta. Mas vamos lá, agora falta acharmos o X. Para encontrar o X, você pode escolher qualquer uma das duas equações que você tinha e substituir o valor do Y que você encontrou nela. Bom, eu vou escolher a equação de baixo porque ela está mais simples para fazer, já que o X não tem nenhum número diferente de 1 acompanhando ele. Então, por isso, se torna mais fácil. Então, eu tenho X
menos 2y igual a 5. Essa é a minha segunda equação. Tranquilo? Belezinha? Como eu vou encontrar o valor de x, eu vou substituir o valor de y que eu já encontrei. Vale menos 2. Então, vai ficar assim, ó, x menos 2 vezes y. Quanto que vale y? Menos 2. Então, no lugar de y, eu vou colocar menos 2. Professor, o senhor colocou entre parênteses por quê? Porque o y é negativo. E toda vez que eu multiplico, eu sou obrigado a fazer jogo de sinal. Então, tome cuidado, porque se você esquecer esse sinal ou não fizer o jogo de sinal, pode haver a possibilidade de encontrar um resultado diferente. Tá? E isso é igual a 5. Então, efetuando a multiplicação, eu vou ter x menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. Então, mais 4, igual a 5. Agora, é só isolar a variável x. Passo o 4 para o outro lado, eu tenho que x é igual a 5 menos 4, e 5 menos 4 vale 1. Pronto, está aqui. X igual a 1, y igual a menos 2. Está resolvido a nossa equação, o nosso sistema de equação. Belezinha? Tranquilo? Captou o método da adição? Ainda não? Fica tranquilo. Ainda tem muita coisa para a gente ver, onde nós vamos estar treinando esse formato de resolução aqui. Beleza? Então, nós temos esses dois métodos aí, adição e substituição. Repito, qual deles vou usar, professor? Qual você se sentir mais à vontade? Em ambos dá a mesma resposta. Bom, vamos lá. Vamos pegar um primeiro exemplo aqui agora. Esse exemplo, ele pede simplesmente para resolver o sistema. Você observa que eu não identifiquei nenhum método específico. Por quê? Porque lá no concurso, a banca também não vai pedir isso para você. Ela não vai falar assim, ó, concurseiro, resolva o sistema pelo método da adição. Não. Ele simplesmente vai perguntar para você qual é a solução desse sistema. O método é você que escolhe. Tranquilo? Por isso que você tem que treinar ambos para ver qual deles você se identifica melhor. Tranquilo? Bom, como não existe regra, tanto faz um ou outro, eu vou optar por o que for mais fácil. Observe que essa primeira equação, y igual a 3x mais 2, e a segunda equação, 2x menos y igual a menos 4. Veja bem, eu poderia fazer isso aqui pelo método da adição, sem problema nenhum. Só teria que reorganizar, reescrever a minha primeira equação, trazendo o x para o primeiro membro, e depois somar uma com a outra. Mas, da forma como ela foi mostrada, ela já deu um indicativo muito forte que a substituição, digamos assim, é a forma mais viável nesse momento, tendo em vista que ele já me deu parte da solução. Ele disse que y é igual a 3x mais 2. Então, eu já tenho essa situação aqui, que eu vou chamar de equação 1. Y é igual a 3x mais 2. E eu tenho a equação 2, que é 2x menos y igual a menos 4. Como eu já sei que y vale 3x mais 2, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente substituir a equação 1 na equação 2. Simples. Vamos lá? Pega-se a equação 2, 2x menos y igual a menos 4. Eu sei pela equação 1 que y vale 3x mais 2. Então, no lugar do y, eu vou colocar exatamente 3x mais 2. Então, vai ficar bem assim, ó. Repete, 2x menos... Toma cuidado, gente, principalmente quando o sinal que antecede a variável for negativo. Muito cuidado. Se você tiver um deslize e desprezar esse sinal, você corre um risco muito grande de errar.
Na verdade, você só vai acertar se você errar, porque ao ignorar o sinal negativo, você já vai errar. Porque o sinal negativo altera o sinal de tudo que estiver dentro do parênteses, quando você tem um sinal negativo. Então, se você ignorar ele, com certeza você vai errar. Então, eu tenho aqui menos y. Quem é y? 3x mais 2. Então, eu vou representar isso entre parênteses. Vou colocar aqui, ó, 3x mais 2. Beleza? Eu coloquei exatamente entre parênteses para você conseguir identificar que esse valor 3x mais 2 é exatamente o que foi informado inicialmente, o valor do y. Então, está aqui. Agora, o que eu faço? Resolução de uma equação normal. Eu tenho que eliminar o parênteses, a gente já viu como faz isso. Como não tem um número diferente de 1, eu só vou fazer jogo de sinal para tirar o parênteses. Então, vai ficar assim, ó, 2x menos o 3 é positivo. Então, menos com mais é menos, fica negativo. Menos com mais é menos, fica negativo o 2 também. Isso é igual a menos 4. Bom, o que eu faço agora, professor? Agora, o que tem x fica para um lado, o que não tem x vai para o outro. É assim. Então, eu tenho, ó, 2x menos 3x igual a menos 4, passando o 2 para o outro lado, que é negativo, ele vai para o outro lado, positivo. Então, vai ficar mais 2. Beleza, vamos lá, continuando aqui. 2 positivo, 3 negativo. Regra de números inteiros. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 3 tira 2 é 1. O sinal do maior é negativo, então vai ficar menos 1x. Menos 1, sempre que for 1, o coeficiente da variável, você não precisa colocar. Pode colocar só a variável, só x. Professor, eu coloquei 1x, está errado? Não está, só não há necessidade. Beleza? Isso é igual. Do outro lado, mesma situação, ó, menos 4 mais 2. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 4 tira 2 é 2. O sinal do maior é negativo, então vai ficar negativo. Professor, fica menos x igual a menos 2? Não. A variável tem que ser apresentada com sinal positivo. Então, para que esse x se torne positivo, é necessário que eu multiplique toda a equação por menos 1. Então, vezes menos 1. Toda vez que a variável isolada for negativa, você multiplica por menos 1. E o que acontece quando eu multiplico por menos 1? O menos 1 não altera o valor absoluto. O número continua sendo o valor que ele é. A única coisa que vai ocorrer é a inversão do sinal. Se é positivo, fica negativo. Se é negativo, fica positivo. Então, esse menos x passa a ser somente x e o menos 2 passa a ser 2. Portanto, está aqui x igual a 2. Acabou, professor? Não, não acabou. Encontrei o valor do x. Agora, falta encontrarmos o valor do y. Para encontrar o valor do y, eu posso recorrer à primeira equação. A primeira equação me diz que y é igual a 3 vezes x mais 2. Como nós já descobrimos que o x vale 2, substituo aqui. No lugar desse x, eu vou colocar exatamente o valor dele, 2. Então, vai ficar assim, ó, y igual 3 vezes 2 mais 2, porque o x vale 2. Quanto são 3 vezes 2? 3 vezes 2, 6. E 6 mais 2, y igual a 8. Então, está aqui, galera, ó. Mais uma solução, x vale 2 e y vale 8. Esta é a solução desse sistema apresentado. Tranquilo? Então, observe mais uma vez, ele não especificou o método, você pode escolher um ou outro. E aí, recomendo você, até como teste, já que você já tem a resposta, né? Tenta fazer pelo outro método, que é o método da adição. Só para isso, você vai ter que primeiro organizar essa primeira equação. E para organizar ela, você tem assim, né? Y igual a 3x mais 2. Você vai passar o 3 para o lado de cá, então ele vai vir negativo. Ó. Mais 3 vem para cá, menos 3.
mais y igual a 2. Vai usar isso aqui como sendo a equação de cima, que eu passei o 3 para o lado de cá. Eu deixei o 3 primeiro que o y, para ficar certinho, x embaixo de x, y embaixo de y. Aí você pega a segunda equação, que é 2x menos y igual a menos 4, e aí aqui você tem um sistema. Agora, tenta fazer isso pelo método da adição. É para treinar isso daí, belezinha? Fica aí como dever de casa aí, galera, para treinar. Geralmente as pessoas têm uma certa dificuldade aí em resolver sistema, mas é aquele lance. Não tem macete para isso, não. A regra é treino. Exercitar, exercitar e exercitar. Na medida que você vai resolvendo, você começa a verificar sempre qual é o melhor caminho a ser tomado. E tem um detalhe, o melhor caminho num modelo não é o melhor caminho em outro modelo de sistema de equação. Para cada sistema de equação tem um melhor modelo, digamos assim, um modelo mais simples, mais fácil de ser aplicado, tá? Mas em ambos ou vai ser adição ou vai ser substituição. Bom, galera, vamos falar agora de problemas envolvendo o sistema. Nós vimos uma situação onde o sistema já aparece pronto para você. Está aqui, ó, o sistema é esse, resolva o sistema. Beleza, vocês sabem que tem que encontrar o valor das variáveis presentes ali. Mas não é bem assim que vai aparecer. Mas aparece assim também, professor? Aparece. Vocês vão verificar depois que existem algumas bancas que usam muito assim, de te dar o sistema pronto. Porém, existem situações em que a banca problematiza, coloca as variáveis na forma de problema. Vai contar um fato, vai narrar uma situação onde você vai ter mais de uma variável. E aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que transformar aquela linguagem escrita numa linguagem matemática e o sistema, você que vai ter que montar de acordo com o que está estabelecido no enunciado daquele exercício. Beleza? Então, é assim que nós fazemos para resolver um sistema. Nós vamos ter aí um determinado problema envolvendo sistema, né? E aí eu tenho que fazer essa transformação dos dados em linguagem matemática. Aí eu vou montar o sistema e aí eu escolho um dos dois métodos que a gente já aprendeu para resolver. Beleza? Tá? É aquilo que eu falei, não tem macete para isso. Não existe macete. Ah, macete. Não. O segredo é treino, exercitar. Ok? Beleza. Vamos para um exemplo aqui. Olha só uma situação, um problema. João gosta muito de animais de estimação e de charadas. Certo dia, um amigo perguntou-lhe quantos cachorros e quantos gatos ele tinha. Prontamente, João respondeu com o seguinte enigma. A soma do dobro do número de cachorros e do triplo do número de gatos é igual a 17. E a diferença entre o número de cachorros e de gatos é apenas 1. Quantos cachorros e quantos gatos João possui? Beleza? Então, estou aí, um probleminha, cujo objetivo é encontrar a quantidade de gatos e cachorros. E ele fez aí uma charada em cima dessa quantidade. Vamos lá, então? Veja bem, gente. É importante como ele deu nomes, cachorro, gato, e eu não vou trabalhar com a palavra cachorro, com a palavra gato, não que eu não possa trabalhar, é que vai ser muito mais trabalhoso, porque eu vou ter que escrever cachorro, gato, então é melhor eu representar por uma letra, porque fica mais fácil de nós aplicarmos a equação, de resolver a equação. Então, primeira coisa que eu vou fazer é encontrar uma letra que represente a quantidade de cachorros e uma letra que represente a quantidade de gatos. E vou chamar assim, ó, cachorro.
eu vou dizer que a quantidade de cachorros é X. E vou dizer que a quantidade de gatos é Y. Professor, tem que ser X e Y? Pode ser qualquer letra do alfabeto. A mais usual é X e Y. Então, quantos cachorros João tem? X cachorros. Quantos gatos? Y gatos. Tranquilo? Beleza. Agora eu vou montar o meu sistema. E esse sistema, para ser montado, vai depender da forma como ele está dando a informação aqui. Ele disse bem assim: a soma, portanto, mais a soma do dobro do número de cachorros. Dobro do número de cachorros. Quantos cachorros eu tenho? X. Qual é o dobro de X? 2x. Então, eu tenho 2x. Soma, então, mais, porque ele falou a soma do dobro. E do triplo do número de gatos. Triplo. Quantos gatos eu tenho? Y. Triplo de Y, 3 vezes Y. Então, 2x mais 3y é igual a 17. Ele falou que a soma do dobro de cachorros e o triplo de gatos é igual a 17. Portanto, aqui igual a 17. Montei a primeira equação minha. Ainda falta uma, tá? Bom, qual foi a outra informação? A diferença, ou seja, uma coisa menos outra, é diferença. A diferença entre o número de cachorros, quem é a quantidade de cachorros? X. E o de gatos é apenas 1. Ou seja, quantidade de cachorros menos a quantidade de gatos é igual a X menos Y igual a 1. Pronto. Agora, galera, daqui para frente, você vai aplicar um dos métodos que nós estudamos. E qual você achar mais fácil, adição ou substituição. Tanto faz. Beleza? Fica a seu critério escolher. Bom, eu vou fazer pelo método da substituição. Então, eu tenho aqui em cima a equação 1 e eu tenho aqui embaixo a equação 2. A equação 1 é 2x mais 3y igual a 17 e a equação 2, x menos y igual a 1. O que eu vou fazer? Vou pegar a equação 2, x menos y igual a 1, que é a equação 2, e vou isolar uma das duas variáveis, ou x ou y. Nesse caso, é mais pertinente que seja o x. Por quê, professor? Porque ele já está positivo, certo? Se eu escolher o y, eu vou ter que multiplicar por menos 1 no final. Então, para evitar esse processo, eu já escolho o x, que é positivo. Tranquilo? Igual, e vou passar o y para o outro lado. Então, 1 menos y vai para o outro lado, mais y. Beleza. Essa aqui é a minha equação 2. Professor, mas não é a 1 que substitui na 2? Não, gente. Substitui uma na outra. Se é 1 na 2 ou se é 2 na 1, tanto faz. Você é que vai escolher qual é, digamos assim, a mais viável para você poder fazer essa conversão. Mas tanto faz ser da 1 para 2 ou da 2 para 1. O que você tem que fazer é escolher uma, isolar uma variável e substituir na outra equação. Então, vamos lá. Eu escolhi a 2, já sei que x é 1 mais y. Agora, eu vou pegar a outra equação, que é a primeira, 2 vezes x mais 3 vezes y igual a 17. E vou substituir esse valor que eu encontrei, x vale 1 mais y, no lugar desse cara aqui. Ó. Como é 2 vezes x, vai ficar assim, ó, 2 vezes, entre parênteses, eu vou colocar o valor do x, que é 1 mais y. 1 mais y. Mais 3y igual a 17. Bom, daqui para frente, desculpa aí, galera. Daqui para frente, resolução de uma equação simples, tranquila. O 2 tem que multiplicar, ó, 2 vezes 1, 2.
2 vezes y, 2y. E aí, repete o restante da equação. Mais 3 igual a 17. O que tem y eu vou deixar de um lado, o que não tem y eu passo para o outro. Então, vai ficar bem assim, ó. 2 mais 3 igual a 17, mais 2 vai para o outro lado, menos 2. 17 tira 2, 15. 2 mais 3, 5. Então, eu tenho 2y mais 3y, 5y. 17 tira 2, 15. Passo 5 dividindo, 15 dividido por 5, 3. Está aqui, ó. Y igual a 3. Já encontrei, já sei que são 3 gatos. Mas olha só a pergunta não é a quantidade de gatos. A pergunta é quantos cachorros e quantos gatos. Então, já sei que o gato é 3. Para achar o cachorro, está aqui, ó. X não é igual a 1 mais y, então x é igual a 1 mais 3, porque y vale 3, foi o que nós determinamos aqui. E 1 mais 3 são 4. Pronto, 4 cachorros e 3 gatos, essa é a resposta do exercício. Tranquilo? Viram aí o que é um problema envolvendo o sistema de equações? A diferença só que agora ele vai narrar um fato e você vai ter que fazer essa conversão na linguagem matemática. Beleza? Bom, gente, vamos partir agora para os desafios, né? A gente já viu o que é o método de resolução, adição e substituição. Agora vamos ver aí como que aparece isso aí nos concursos. Tranquilo? Vamos fazer aí alguns exercícios envolvendo essa metodologia, essa técnica de resolução. Vamos começar pelo Ministério Público Estadual de Goiás 2018. Tá? Sabe-se que y mais x é igual a 20 e que y é igual a 3x. Qual o valor de y menos x? Então, tomem cuidado que essa questão não é para determinar x ou determinar y, é para determinar a diferença entre eles. Bom, obviamente que para darmos essa resposta, precisamos saber quanto que vale x e quanto que vale y. Bom, é um sistema de equações? Sim, eu tenho duas variáveis. Eu tenho que y mais x. Vou até colocar diferente, vou pegar primeiro essa aqui, y é igual a 3x, y é igual a 3x, e eu tenho que y mais x é igual a 20. Está aqui, ó. As duas equações que o exercício me deu. E eu tenho que encontrar x e y para fazer a diferença entre eles. Tranquilo. Professor, já saquei como fazer. Então, beleza. Dá uma pausa no vídeo, tenta resolver. Na sequência, faz a comparação com a solução que eu vou dar. Professor, eu fiz pelo método da substituição, já que ele me deu que y vale 3x, porque y é igual a 3x, né? Então, eu vou substituir. Vou pegar a segunda equação, y mais x igual a 20, e no lugar do y, eu vou colocar o valor, ó, y igual a 3 vezes x. Então, eu vou colocar 3x aqui, ó. Beleza? Mais x igual a 20. Se eu tenho 3x mais x, então eu tenho 4x. 3x mais 1x, 4x. 4x igual a 20. Qual o número que multiplicado por 4 vai dar 20? Daqui eu tiro que x é igual a 5. 20 dividido por 4, 5. Pronto, achei o valor de x. Se x vale 5, y vai valer quanto, gente? Y é 3 vezes x. Portanto, 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Então, está aqui, ó. Y vale 15 e x vale 5. Ah, professor, beleza. E agora? Agora você dá a resposta. Ele não quer y menos x? Sim. Então, eu tenho 15 menos 5. Resposta 10, letra C. É a solução
desse exercício. Tranquilo? Belezinha? Então, vocês viram que o método escolhido pode acelerar ou demandar mais tempo na resolução, tá? Mas ambos dão a mesma resposta. Belezinha? Se acertou, parabéns. Se não acertou, parabéns também, gente. O importante, assim, a minha dúvida é sempre a seguinte. Na verdade, não é nem dúvida. A preocupação que eu tenho é, você compreendeu a solução? Eu entendi, professor. Eu não consegui acertar quando eu fiz, mas eu entendi a solução. Então, beleza. Eu recomendo simplesmente que você depois refaça novamente, sem olhar, para ver se você, de fato, compreendeu todos os passos a serem tomados. É isso daí, galera. Beleza? Vamos lá, próximo desafio nosso. Banca Fumarc 2018. Ó, eu tenho aqui, Fernanda é funcionária no caixa de um certo banco. Determinado cliente solicitou um saque de R$ 140 de sua conta bancária, de maneira que fossem apenas notas de 5 e de 10 reais. No que foi atendido prontamente por Fernanda. Sabendo-se que foram entregues 20 notas ao cliente, pode-se afirmar corretamente que foram 12 notas de 10, 7 de 5, 16 de 5 ou 12 de 5. Qual dessas alternativas é a resposta correta? Então, mais uma vez, pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar. Beleza? Bom, gente, olha só. A pessoa foi fazer um saque. O valor do saque, R$ 140. Ela fez um pedido ao caixa. Eu quero só notas de 5 e de 10. A caixa falou, beleza, tranquilo, vou te dar notas de 5 e de 10 reais. O total de notas que essa pessoa recebeu foi 20 notas. Foram dadas 20 notas, entre notas de 5 e de 10. Beleza? Somando um total de R$ 140. E aí eu tenho algumas afirmativas. Observe que para eu verificar qual dessas afirmativas é a verdadeira, eu vou ter que resolver. Eu vou ter que saber quantas notas de 5 foram dadas, quantas notas de 10 foram dadas, para ver qual das alternativas corresponde à resposta correta. Vamos lá, então? Ó, vou pegar uma tela em branco, vou colocar aqui, como são R$ 140, né? R$ 140 é o valor do saque. R$ 140. Está aqui, ó. Esse aqui é o saque. Ele disse o seguinte, preciso de notas de 5 e de 10 reais. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quantidade de notas de 5. Quantidade de notas de 5. X. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8, no total 80
R$ 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Quantidade de notas de 10. Y. Eu não sei, a princípio, quantas notas de 5, quantas notas de 10 foram dadas a esse cliente. Mas eu sei que ele recebeu notas de 5 e notas de 10. Então, eu vou usar de representação. Vou chamar de X a quantidade de notas de R$5 e vou chamar de Y a quantidade de notas de R$10. Como o exercício disse que foram dadas ao todo 20 notas, eu já tenho uma certeza que se eu somar x mais y, eu vou encontrar exatamente 20. Então, eu tenho aqui, ó, x mais y igual a 20. Já tenho uma equação. Tranquilo? Agora, para escrevermos a outra equação, como é o procedimento, professor? Não foram sacados R$140, 140 pila? Sim, professor, foram sacados R$140. Ou seja, a quantidade de notas de R$5 somadas, né, mais a quantidade de notas de R$10, ao todo tem que dar R$140. Como que eu somo a quantidade de notas de 5? Como que eu somo a quantidade de notas de 10? Multiplicando as notas de 5 por 5, multiplicando a quantidade de notas de 10 por 10. E a soma disso tem que dar 140, tranquilo? Ou seja, 5 vezes a quantidade de notas de R$5, mais 10 vezes a quantidade de R$10, isso é igual a 140. Tranquilo? Belezinha? 5, se eu tenho duas notas de 5, eu tenho R$10. 5 vezes 2 é 10. Se eu tenho, vamos supor aí, 10 notas de 10, 10 vezes 10, 100. Entenderam? Então, eu não vou precisar colocar Y vários. Eu indico pelo valor e multiplico pela quantidade de notas que eu possuo. Então, aqui estou diante de um sistema. Aí, agora, é só escolher o método. Adição, substituição, qual você preferir. Bom, vou fazer pela adição esse aqui. Poderia fazer pela substituição? Poderia. Isola X ou Y na primeira e substitui na segunda. Não, vou fazer pela adição. Até para nós treinarmos, gente. Como que é o método da adição? O método da adição consiste em somar a equação de cima com a equação de baixo. Só que ao fazermos essa soma, nós temos que fazer com que uma das duas variáveis, pode ser x, pode ser y, ao somar, uma elimine a outra. Ou elimina o x, ou elimina o y, uma das duas. Beleza? Qual você quer eliminar primeiro? Ah, professor, eu quero eliminar o x. Beleza. Se você quer eliminar o x, você olha para o x que está aqui embaixo. Qual é o número que está com esse x? 5. Então, para eliminar o x, você tem que ter o oposto disso. Qual é o oposto de 5? Menos 5. Então, eu tenho que multiplicar a equação de cima por menos 5. Ah, professor, eu quero começar eliminando o y, eu não quero eliminar o x. Beleza, então olha para o y. Qual é o número que está com y aqui? É o 10. Então, para eliminar, eu tenho que ter o oposto, o menos 10. Então, eu vou ter que multiplicar a equação de cima por menos 10. Qualquer uma das duas escolhas
vai dar a mesma resposta. Tranquilo? Bom, então vamos lá, eliminando o x. Vou multiplicar a equação de cima por menos 5, já que eu tenho 5 aqui. Lembrando que eu tenho que multiplicar toda a equação, não somente o x. Então, eu tenho menos 5 vezes x, eu vou ter menos 5x. Menos 5 vezes mais y, menos com mais é menos, 5 vezes y, 5y. Igual, menos 5 vezes 20, menos 5 vezes 20, 100. Beleza? Observe que eu encontrei uma equação equivalente a essa primeira ao multiplicar a equação por menos 5. Beleza. Agora eu pego a segunda equação, 5x mais 10y igual a 140. E vou somar, já que é o método da adição, né? Vou somar uma equação com a outra. E observe que ao fazermos essa soma, eu vou eliminar o x, porque eu tenho menos 5x e mais 5x. 5 menos 5, 0, some o x. Agora o y, eu tenho 5 negativo e 10 positivo. 10 tira 5, fica 5y. Do outro lado da igualdade, eu tenho menos 100 e 140, sinais diferentes, subtrai. 140 positivo, 100 negativo, 140 tira 100, fica 40. E conserva o sinal do maior. O maior é 140 e é positivo, então fica 40 positivo. Agora, é só encontrarmos o valor do y. Para isso, eu passo o 5 dividindo. 40 dividido por 5, y igual a 8. Pronto. Eu já sei que eu tenho 8 notas de R$10. Só por aqui já daria para eu chegar na resposta lá, que é pelo menos eliminar várias situações lá. Eu já eliminaria. Mas vamos encontrar o valor de x. Eu tenho agora o seguinte, que y vale 8. Para encontrar o x, você escolhe ou a primeira ou a segunda e substitui o valor do y encontrado. Vamos pegar a primeira, que é mais simples, né? X mais y igual a 20, x igual a 20 menos y, x igual a 20 menos 8, x igual a 12. Portanto, eu tenho 12 notas de 5 e 8 notas de R$10. Beleza? Bom, mas a pergunta não era essa. Não era para saber uma e outra. Era só ver qual se enquadra nas alternativas. Então, vamos voltar lá para o texto para ver qual é a resposta. A gente já sabe que são 8 notas de 10 e 12 notas de 5, de acordo com a solução que nós demos. Certo? E aí, voltando para o texto. Então, ó, 12 notas de R$5, resposta letra D. Essa é a resposta do exercício, 12 notas de 5. Porque de 10 ele está falando que são 12, e a gente viu que é só 8 notas de 10. Então, não pode ser A, nem B, nem C, resposta letra D. Tranquilinho? Beleza? Acertou aí? De boa, né? Tranquilaço, galera. Banca Fumarc 2018. Vamos para outra aqui, ó. Vamos pegar um VUNESP aqui. Olha só o que nós temos aqui. Galera, esses problemas de sistema de equações do primeiro grau é muito característico cair moedas. Quantidade de notas, quantidade de moeda, isso é de praxe. Sabe aquele tipo de equação que é meio padrão nos concursos? É isso aí. Por isso que eu trouxe esse formato de exercício para você treinar. Porque muda-se a banca, mas a ideia é basicamente a mesma. Ele vai contar uma história diferente ali e tal, mas com um enredo igual. Está fazendo referência a determinar quantidade de moedas, de notas, coisas desse tipo. Olha só essa questão. Guardei somente moedas de 1 e 50 centavos, num total de 80 moedas, que juntas somam R$50. E vou trocá-las no supermercado. A quantidade de moedas de R$1 que guardei foi. Olha só, ele quer saber a quantidade de uma moeda específica, que é de R$1.
Ele não quer saber quantas de 50 centavos. Então, o meu foco tem que ser, primeiramente, encontrar R$1. Até porque no concurso você tem pouco tempo. Então, você não pode, vou encontrar de 50, depois eu encontro de R$1. Não, encontro de R$1 logo e acabou. É essa a pergunta do contexto do exercício. Beleza. Aqui as alternativas. Vamos lá. Mesmo formato de resolução. Eu tenho moedas de R$1 e tenho moedas de 50 centavos. Esse aqui é o tipo de moeda que eu tenho. Primeira coisa é você representar essa quantidade por uma variável. Então, eu vou dizer que a quantidade de moedas de R$1 é X, a quantidade de moedas de 50 centavos é Y. Beleza? Nós estamos agora fazendo aquela situação, transformando os dados, a linguagem escrita, numa linguagem matemática e montando o sistema. Como ele disse que ao todo são 80 moedas, então a quantidade de moedas de R$1 mais a quantidade de moedas de 50 centavos é 80. Tranquilo? X mais Y igual a 80. Essa é uma das duas equações que eu tenho que montar. A outra equação vai fazer referência ao valor total que eu possuo. Ele disse que eu tenho R$50 de moeda. Ou seja, a quantidade de moedas de R$1 vezes 1, mais a quantidade de moedas de 50 centavos vezes 0,50 é igual a R$50. Sempre assim, professor? Sempre. A quantidade aqui, ó, X vezes o valor, Y vezes o valor é igual ao total em valor que eu tenho, e ele falou que são R$50. Então, eu vou ter assim, 1 vezes X mais 0,5 ou 0,50 vezes Y é igual a R$50. Tranquilo? Beleza? Bom, e agora, professor? Agora aqui vai uma dica para você não ter, digamos assim, trabalho além do que você deveria ter. Como a proposta é encontrar o valor da quantidade de moedas de R$1, ou seja, a quantidade de X, quanto vale X, então eu posso partir do seguinte princípio. Ao fazer essa soma, eu já vou eliminar o Y, porque eliminando o Y, eu fico só com X, que é a resposta que o exercício quer. Tranquilo? Beleza. Bom, o método que você vai usar fica a seu critério. O que eu vou fazer? Vou chamar isso aqui de equação 1, vou chamar isso aqui de equação 2. Vou pegar a equação 1, x mais y igual a 80. Vou isolar o y, então y é igual a 80 menos x. Essa é a minha primeira equação. Vou substituir a primeira na segunda. Então, substituindo 1 em 2. Quem é a minha equação 2? Está aqui, ó. Pessoal, 1x, você não precisa colocar, eu coloquei 1 só para identificar que eu estou multiplicando pelo valor da moeda. Mas como é 1, você não precisa nem colocar, pode deixar só x, tá? Então, vai ficar bem assim, ó. X mais 0,5y igual a 50. Professor, mas não era 0,50, por que você colocou só 0,5? Galera, 0,5, 0,50, 0,500, é tudo a mesma coisa. Esses zero que estão aqui, ó, eles não fazem diferença, a não ser que tivesse um número diferente de zero na sequência. Então, após a vírgula, você pode parar no primeiro número inteiro diferente de zero. Se os demais forem zero, você pode ignorar. Então, 0,5, 0,50, 0,500, 0,5 mil, 0,5 milhões é a mesma coisa. Vale 0,5.
Tranquilo? Aí, só para facilitar a gente trabalhar com números menores. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir no lugar do y o que eu encontrei. Eu disse que y é 80 menos x. Então, no lugar do y, eu vou colocar 80 menos x. Vai ficar bem assim, ó. Esse x aqui, mais 0,5 vezes y. Então, vou colocar entre parênteses. Lembram? Sempre entre parênteses. Quem que eu vou colocar? 80 menos x. 80 menos x. Isso é igual a 50. Beleza? Lembrando que, quando eu tenho um valor antes do parênteses, esse valor tem que multiplicar todos os termos que estão dentro do parênteses. Então, vai ficar assim, ó. X mais. Vou multiplicar 0,5 vezes 80. O que é 0,5, gente? Pensa comigo, 0,5 não é meio? Quando eu multiplico por meio, eu vou sempre encontrar a metade. Se eu multiplicar 4 vezes meio, a metade de 4 é 2. 10 vezes meio, a metade de 10 é 5. 20 menos vezes meio, a metade de 20 é 10. Sempre assim, quando você multiplica por 0,5, vai dar a metade do valor. Como aqui é 80, 0,5 vezes 80 vai dar 40. Menos 0,5 vezes x vai dar 0,5x. Isso é igual a 50. Tranquilo até aqui? Beleza. Agora vamos para aquela regrinha. Isola a variável. Que tem x fica de um lado, que não tem x passa para o outro. Trocou de lado, troca o sinal. Então, eu tenho aqui x menos 0,5x é igual a 50. O 40 foi para lá, menos 40. Aí eu tenho 1x. E estou subtraindo 0,5, ou seja, meio x. 1 menos meio vai dar meio, certo? Então, vai ficar só 0,5. Igual 50 tira 40, 10. O que eu faço com esse 0,5, professor? Eu passo ele dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 10 dividido por 0,5. E aqui, gente, acontece um fato interessante. Porque a divisão é o inverso da multiplicação. Quando eu multiplico por meio, eu encontro sempre a metade do valor. O exemplo que eu dei. 20 vezes meio é 10. 10 vezes meio é 5. 4 vezes meio é 2. É sempre a metade. Agora, quando eu divido por meio, ocorre exatamente o contrário. Ao invés de ser a metade do valor, vai ser o dobro do valor. Ou seja, 4 dividido por meio é 8. 10 dividido por meio é 20. 20 dividido por meio é 40. É sempre o dobro do valor que eu estou, que vai ser dividido. Portanto, 10 dividido por 0,5, x igual a 20. Então, está aqui. Quantas moedas de R$1 ele possui? Resposta, letra D, 20 moedas. Beleza? E está resolvido o exercício. Tranquilo? Belezinha? Beleza, vamos para mais um aí, gente. Olha só. O EM. Alice e Beto têm juntos 45 lápis. Se Alice tem 9 lápis a mais do que Beto, então quantos lápis Alice possui? Beleza? Vamos lá. Como que eu monto isso daqui? Observe que ele disse que são duas pessoas, Alice e Beto. Tá? Então, eles possuem lápis. Alice tem uma quantidade, Beto tem outra quantidade. Então, eu vou dizer o seguinte, que a quantidade de lápis que a Alice possui é x. A quantidade de lápis que Beto possui é y. Ele falou que juntos eles têm 45, portanto, x mais y igual 45. E falou também que Alice tem 9 lápis a mais que Beto. Se Alice tem 9 lápis a mais que Beto, então Alice tem x é igual ao que Beto tem mais 9. Olha só, eu tenho que representar matematicamente isso.
Se a Alice tem 9 lápis a mais que Beto, a Alice vai ter a quantidade de lápis que Beto tem mais 9. Tranquilo? Então, x é igual a y mais 9. Como eu sei que x é igual a y mais 9, tá? E ele quer saber quantos lápis a Alice possui, então basta eu substituir. Se x é igual a y mais 9, eu tenho que, por exemplo, pega-se a primeira equação, né? X mais y igual a 45, e no lugar, aqui eu posso ou encontrar quantos lápis Beto tem e depois somar mais 9, ou eu poderia isolar o y, passar o 9 para o lado de cá, porque eu posso dizer, por exemplo, que Beto tem a quantidade de lápis que Alice tem menos 9. Se Alice tem 9 lápis a mais que Beto, Beto vai ter o que Alice tem menos 9. Correto? Você pode também representar assim. E aí, no lugar desse y, nós vamos colocar x menos 9. Então, vai ficar assim, x mais x menos 9 igual a 45, que no lugar do y eu coloquei x menos 9. E agora a regra, a variável de um lado passa para o outro, trocou de lado, troca o sinal. X mais x, 45 mais 9. 1x mais 1x, 2x. 45 mais 9, 54. E 54 dividido por 2, 27. Pronto. X é 27 e x é exatamente a quantidade de lápis que a Alice tem. Resposta letra D, 27. Está resolvido o exercício. Tranquilinho? Beleza? Acertou? Parabéns, gente. Não acertou, mas entendeu a solução? Aqui, galera, uma das importâncias é a gente treinar essa transformação de dados aí, da linguagem escrita para matemática, tá, gente? Beleza? Vamos ver um outro aqui, banca IBFC. Olha só, vocês vão observar que a regra é meio padrão a forma de resolver, né? Muda-se só o contexto. Um falou de moeda, outro falou de nota, outro falou de cachorro, falou de gato, então, agora falou de lápis, agora eu tenho uma outra situação, vai falar de frutas, mas é o mesmo contexto. Alípio foi ao hortifruti e comprou laranjas e limões, no total de 22 unidades. O número de laranjas é igual ao número de limões diminuído de 6 unidades. Desse modo, o número de limões comprados por Alípio foi. Então, mais uma situação. Vamos lá? Eu tenho laranja e limão. Vou colocar aqui, ó. Laranja, limão. Quantidade de laranjas que eu possuo? X. Quantidade de limão que eu possuo? Y. Não sei. Ele falou que foi um total de 22 unidades. Portanto, x mais y igual a 22. E ele falou que o número de laranjas é igual ao número de limões diminuído por 2. Ou seja, x é igual ao número de limões diminuído de 6 unidades. X igual a y menos 6. Pronto. O que ele quer saber? A quantidade de limões. A quantidade de limões é y. Então, eu tenho que achar o valor de y aqui. Eu tenho a resposta do exercício. Vamos lá? X mais y é igual a 22. Como ele me deu já que x é y menos 6, então, no lugar do x, eu vou colocar y menos 6. Y menos 6 mais y igual a 22. Deixa o que tem y de um lado, o que não tem passa para o outro. Então, o menos 6 vai para lá, mais 6. Y mais y, 2y. 22 mais 6, 28. 28 dividido por 2, 14. Então, resposta, letra C, 14 limões. Tranquilo? Belezinha, né? Professor, mas é esse padrão sempre? É isso aí, galera. Vocês estão percebendo que problemas vai sempre ter uma situação bem parecida, só vai mudar o contexto. Vamos ver mais um aqui, ó. Banca Copév, UFAL. Olha só. O projeto do novo prédio de uma unidade acadêmica de uma universidade
prevê a construção de 20 gabinetes para docentes, de 2 tamanhos distintos, os menores para comportar 3 professores e os maiores 5 professores. Se 74 professores estão lotados nessa unidade acadêmica e cada um deles deve ser alocado a um dos gabinetes, então o número de gabinetes maiores será igual a. Então, ele está dizendo que na universidade vai ser feito gabinetes de tamanho pequeno, né? No caso aqui, tamanhos menores e tamanhos maiores. 3 de tamanhos menores e gabinetes de tamanhos menores que comportam 3 professores e gabinetes de tamanhos maiores que comportam 5 professores. E a pergunta é, quantos gabinetes de tamanho maior vai ser construído, sendo que tem 74 professores? Beleza, vamos lá? Gabinete menor, gabinete maior. A quantidade de gabinetes menor é x, a quantidade de gabinetes maior é y. Eu sei que x mais y é igual a 20, porque ele falou aqui, ó, prevê a construção de 20 gabinetes. Então, os menores mais os maiores é 20. Tem um total de 74 professores. Para cada gabinete menor, eu coloco 3 professores. Para cada gabinete maior, eu coloco 5 professores. Então, como tem um total de 74 professores, 3 vezes x mais 5 vezes y é igual a 74. 3 vezes a quantidade de gabinetes menor, mais 5 vezes a quantidade de gabinetes maior, vai dar o total de professores, que é 74. Pronto, está aqui o sistema. Aí você só pergunta o seguinte, quem que você quer encontrar, x ou y? Ele quer saber gabinetes maior, então eu quero encontrar y. Então eu pego a primeira equação e isolo o x, já que eu quero encontrar o y. Se eu quisesse encontrar o y, eu isolaria, é sempre assim, você quer encontrar o y, você isola o x, você quer encontrar o x, você isola o y. Então, como eu quero encontrar y, eu vou isolar o x. X é igual a 20 menos y. Está aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou substituir nessa equação aqui. Então, eu tenho assim agora, ó, 3x mais 5y igual a 74. No lugar do x, eu vou colocar quem? Vou colocar 20 menos y, que é o valor aqui. Então, vai ficar 3 vezes 20 menos y mais 5 igual a 74. Tranquilo? Lembrando, entre parênteses, tem que multiplicar. 3 vezes 20, 60. 3 vezes y, 3y, mais 5, igual 74. Aí a regra, o que tem y eu deixo de um lado, o que não tem passa para o outro, trocou de lado, troca o sinal. Então, eu vou ter aqui, ó, 74, o 60 vai para o lado de lá, negativo. Está positivo, vai negativo. Agora, a regra de sinais. Sinais iguais soma e conserva o sinal, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 5 tira 3. 2, positivo, porque o sinal do maior é positivo. 74 tira 60, 14, positivo, porque o sinal do maior é positivo. E aí, 14 dividido por 2, 7. Como o y é exatamente a quantidade de gabinetes maior, então possui exatamente 7 gabinetes maiores, obviamente 13 menores, porque o total é 20, né? 20 menos 7, 13. E aí, está respondida a questão. Beleza? Acertou, gente? É aquela preocupação minha. Compreendeu a solução? Viu o caminho que você tinha que tomar para montar e confeccionar esse exercício? Não, professor, eu entendi. Beleza. Repete, exercita, treina mais. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né?
inteiras. Então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau!